Olá, pessoal. Eu sou a Daniela Bertoldo e esse é o primeiro episódio do meu podcast Mulheres que Lideram. Nesse primeiro episódio, ele vai ser um pouco diferente. Eu serei a entrevistada, dividindo com vocês várias histórias, inclusive de liderança. Nos próximos episódios, vocês vão ter acesso a mulheres incríveis passando por aqui, mulheres que vão contar suas histórias de superação e de liderança. Então, fique aqui conosco, não perca nenhum episódio e sejam muito bem-vindas. Olá, pessoal. Daniela Bertoldo, é um prazer estar aqui com você. Meu nome é Patrícia Gimenez. Que honra poder te entrevistar nesse primeiro episódio do seu podcast que vai ajudar tantas mulheres, vai trazer tantas histórias inspiradoras. Enfim, Dani, minha primeira pergunta eu queria que quem está ouvindo, quem está chegando ali, né, nas suas redes agora, que conhecesse melhor você. Dani, conta pra gente de onde você é, um pouco da sua trajetória profissional, da sua trajetória à frente de tantas empresas, esse assunto tão pertinente, tão difícil, né, e tão inspirador, que é a liderança feminina. Então, conta um pouco pra gente da sua história. Olá, Patrícia. A honra é minha, né? Eu que tenho o maior prazer de estar aqui fazendo esse bate-bola com você, principalmente no primeiro episódio do meu podcast. Então, eu sou mãe, né? Sou mãe do Pedro, tenho um filho de 17 anos. Sou do interior de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto. Trabalhei 25 anos no mundo corporativo, mas antes de entrar para o mundo corporativo, eu tive uma passagem com o empreendedorismo ainda muito jovem, aos 17 anos, e muitas pessoas me perguntam assim, mas 17 anos era uma menina? Sim, uma menina, mas eu acho que eu já nasci adulta, fui emancipada, e aí, por necessidade e desejo do meu pai, tive essa experiência com o empreendedorismo. Mas, na sequência, já fui para o mundo corporativo. Fiz uma carreira no mundo corporativo. Era o meu sonho fazer carreira, me tornar uma grande executiva. Trabalhei em empresas líderes de mercado, empresas de ponta mesmo, e consegui, de fato, realizar muitos sonhos. Sonhos profissionais, sonhos pessoais, de carreira, e sempre muito nessa cadeira de liderança. Quando a gente fala de liderança, a gente acha que liderar é só fazer gestão de pessoas, mas não é. Liderança é atitude, porque você lidera, né? Você está sempre liderando, até liderar a sua própria vida. Mas, ao longo desses 25 anos, eu sentei nessa cadeira de liderança, de fazer gestão de pessoas, liderança de projeto. E agora, depois de 25 anos, eu fiz uma transição de carreira, que era para sentar do outro lado e voltar para essa cadeira de empreendedorismo. Que bacana, Dani. Que show. E a gente tem uma novidade, né, agora, que é o lançamento do seu livro, Mulheres que Lideram, Jogam Juntas. Que nome, né? Que nome forte. Eu queria saber de onde veio a inspiração para escrever esse livro. Obviamente que tem uma trajetória toda, né, linda, que você acabou de contar para a gente por trás dessa obra, mas eu queria saber o que te inspirou, o que te levou a desenvolver a contar isso, a levar isso para as mulheres, né? A esse questionamento, a essa instigação ali. O livro, né, Mulheres que Lideram, Jogam Juntas, construa uma cultura de sororidade no ambiente de trabalho e cresça como nunca. A inspiração ela veio de uma necessidade de falar de um tema tão relevante. Porque quando nós falamos em sororidade no ambiente de trabalho, ele é muito falado, mas ele é pouco praticado. E a mulher, quando decide investir na carreira, quando decide trabalhar no mundo corporativo e liderar ou projetos, né, ou liderar pessoas, ela se percebe num ambiente muito solitário, que é essa questão de ter o apoio de outras mulheres. E não é só porque tem essa competitividade feminina, né, que é uma realidade também, mas porque ela não tem referências. Quando uma mulher entra para poder desenvolver uma carreira, quando ela olha no topo, ela só tem uma referência masculina, são poucas referências femininas. E quando nós temos mulheres nessa posição, nessa condição,
nem sempre se conecta com o que a gente acredita, com a nossa verdade. Então, não ter referência, a gente ser criado num mundo muito competitivo, isso leva a mulher a não ter essa colaboração. Então, escrever esse livro, ele partiu de uma necessidade que eu vivi durante 25 anos dentro do mundo corporativo, ou por não ter referências femininas, ou justamente por participar, estar inserida num ambiente tão competitivo, tão solitário e pouco colaborativo entre as mulheres. Então, essa trajetória que você resumiu aqui para a gente, você traz todas essas histórias, esses perrengues, desafios que você passou durante a sua carreira. Trago sim. Obviamente que 25 anos tem muita coisa para contar, né? Você não conta num único livro. Sim. E o que é bacana? Não tem a consciência desses 25 anos. Essa consciência, ela começou a ser gerada nos últimos anos da minha carreira. Porque quando você é muito jovem, você não tem, né, essa clareza do que é uma sororidade, do que é essa competitividade. Você quer crescer na carreira. E como que você faz para crescer? Você começa a estudar, você começa a abrir mão de outras coisas para poder galgar novos desafios. Quando você vai ficando mais madura e vai assumindo posições maiores dentro de uma organização, você vai sentindo o peso da falta da sororidade, de apoio de uma outra mulher, e também você sente os benefícios da sororidade quando ela existe dentro do mundo corporativo. E eu vivi esses dois modelos na minha carreira. Eu vivi a falta de sororidade feminina e também vivi os benefícios da sororidade feminina. Então, quando a gente traz uma pauta tão relevante dentro de um livro e fala de um assunto que é uma dor, que é pouco discutido, e quando ele é discutido, ele é sempre discutido de uma forma muito positiva, você mexe numa ferida, para que outras pessoas possam olhar e falar, deixa eu entender. Porque a falta da sororidade, ela pode destruir a carreira de outras mulheres. Mas agora, se você tem essa sororidade, você pode ajudar e alavancar a carreira dessas mulheres. Então, criar essa cultura é muito importante. Ô, Dani, e como criar essa cultura? Como inserir isso dentro das corporações? Assim, se você pudesse dar eu sei que é difícil, né, falar um passo a passo, não tem receita de bolo, cada empresa, cada corporação funciona de uma forma. Mas quais seriam os principais tópicos ali para a construção, para esse olhar diferenciado? Quando nós falamos de dentro das empresas, todos nós precisamos falar desse assunto e ter essa clareza. Mas, obviamente, quando você pega uma organização que é departamentalizada, nós temos a área de recursos humanos, que precisa acreditar nesse tema, que precisa incentivar esse tema e levar isso como pauta relevante. Né? Então, assim, hoje a gente percebe que nem todos os RHs acabam levando essa pauta adiante. Por quê? Porque tem uma preocupação de virar feminismo. E sororidade não tem nada a ver com feminismo. E se você tem uma organização que ela é liderada por um homem, às vezes isso também inibe até o próprio RH de levar essa pauta como algo relevante dentro da empresa. Porque ele pode olhar e falar, não, mas aí a gente vai falar de feminismo. Não é. Nós estamos falando de sororidade. Nós estamos falando de mulheres que apoiam outras mulheres. Até porque hoje, se você olhar a população, nós representamos a maior parte dela, né? 52% da população, ela é de mulheres, né? Ela é composta por mulheres. Então, ele é um tema relevante. E quando você, mesmo com alta pressão por resultados, você cria essa cultura colaborativa, essa cultura empática, essa cultura de não ter preconceito com relação aos gêneros, você tem um crescimento sustentável e resultados mais duradouros. Então, não estou falando só da mulher crescer pessoalmente e profissionalmente. Eu também estou falando dessas organizações serem mais lucrativas e mais sustentáveis, falando, incentivando esse tema de sororidade. Bacana, bacana, Dani.
Você pode compartilhar aqui com a gente alguma história ou algum exemplo que ilustre essa situação de sororidade no ambiente de trabalho? Uma situação que você tenha passado, ou que algum conhecido, ou que você tenha presenciado? Claro, são várias histórias, mas eu sempre gosto de compartilhar a história pessoal. Por quê? Porque ela é real, né? E eu vivi ela na pele. Então, eu vou compartilhar 2 histórias. Eu vou compartilhar uma história que a sororidade me trouxe força, me trouxe vitalidade, me trouxe autoconfiança. Quando eu estava buscando muito crescimento na minha carreira, eu tinha uma diretora que era mulher, na qual eu admirava muito. E ela também tinha esse papel muito de desenvolver outras mulheres. E eu me recordo que, quando eu fui fazer um bate-papo com ela, eu disse o seguinte: eu quero crescer. Eu quero crescer. Eu tenho o sonho de ser uma executiva. Mas eu estou na empresa há anos. E ninguém me conta por que eu não consigo ir para o próximo nível. E ela virou para mim e falou assim: eu vou te contar por que você não está conseguindo ir para o próximo nível. E ela teve um feedback sincero comigo. Ela, enquanto mulher, ela se comprometeu com a minha carreira e ela me ajudou a ir para o próximo nível. E se tornou uma mentora. Isso é sororidade, isso é apoio, isso é se colocar no lugar, né, de outra pessoa e também não ter o medo dessa competitividade. E aí tem um outro exemplo que me enfraqueceu também enquanto mulher e que me doeu na alma, essa questão da não sororidade. Isso foi até recentemente. Eu assumi uma cadeira, que era uma cadeira masculina, numa empresa em que eu trabalhava. E nós tínhamos várias mulheres ali que eram parceiras de negócio. E tinha uma em específico que tinha mais de 20 anos de parceria com esse segmento. E eu não conseguia ter muita proximidade com ela. Mas o trabalho acontecia. Ela como parceira de negócios e eu tendo um super respeito. Até que um dia ela fez uma reclamação para o meu CEO na ocasião e que eu não entendi. Eu falei: poxa, assim, não casa, né, a realidade com essa reclamação. E eu, enquanto mulher, sororidade, acreditando e vivendo essa prática, eu a chamei para conversar, olho no olho. Eu estava com ela assim, sentada numa mesa como com você, Paty, olhando nos olhos dela. E eu fiz a única pergunta para ela: o que aconteceu? Eu não entendi. Sempre tivemos liberdade, né? Eu sempre te procurei, a gente sempre conseguiu colocar, né, as situações na mesa. Eu não entendi. E ela virou para mim e falou o seguinte: eu não aceito ser liderado por uma mulher. Eu nem te conheço. Gente. Eu não conheço a sua competência. Mas eu fico extremamente incomodada quando eu abro uma live e você está lá, jovem e mulher, falando comigo e me liderando. Eu gosto de ser liderado por homens, eu sempre fui liderado por homens e eu não me sinto confortável em ser liderado por uma mulher. E a sua reação? E a minha reação naquela hora foi de olhar aquilo e falar assim: uau! Né? A gente tem um desafio gigante. E eu não estou falando de uma pessoa que estava em início de carreira, eu estou falando de uma mulher madura, que já enfrentou vários desafios na vida, e que é mãe, e que tem filhos, e que tem parceiras de negócio, e que tem colaboradoras mulheres. Aí eu fico pensando, né, que isso é tão forte, que a pessoa ela não se abre para o novo. E a questão de gênero era tão forte que ela nem deu a oportunidade de me conhecer para saber se eu era competente ou não. Só que até ali, naquele momento, eu tinha um romantismo muito grande com relação à sororidade, com relação a mulheres na liderança, a mulheres em alto escalão. Então, eu tinha romantizado muito esse processo. Depois daquele dia, que foi um balde de água fria, eu falei assim: nós temos um problema. E nós temos um problema que ninguém fala, mas que ele está no coração de outra mulher, é incentivado pelos homens, por alguns homens, para que ela tenha esse tipo de comportamento,
E isso é muito preocupante. E ali foi um dos motivos que eu decidi. E essa história está no meu livro, por quê? Porque ela foi uma história que me doeu. Me doeu como mulher, me doeu como mãe, me doeu como amiga, me doeu como filha e me doeu como executiva. Dani, então, nesses casos, a gente tem que analisar e colocar em prática ainda muito mais sororidade. É, muito mais. Porque, por mais que seja revoltante, você, né? Eu fiquei ali indignada agora com o que você me contou. O teu olhar tem que ser tem que ter muito mais sororidade do que você imaginava até aquele momento. Você teve que ter muito mais sororidade em relação ao que ela te disse. Exatamente. E você sabe que entrando em contato com essa dor foi muito mais difícil, porque até então eu não olhava para o tema sororidade, porque eu tinha certeza que eu praticava a sororidade e que outras mulheres também. Mas como eu estava num ambiente muito hostil, muito duro, muito complexo, e isso tinha essa questão muito da mulher na liderança, numa posição de negócio, e outras mulheres não contribuindo, sem me conhecer, sem saber da minha competência ou não, isso também foi vivido com pares, com colaboradores, só pelo fato de ser mulher, né? Como se isso fosse algo errado. E, a partir daquele momento, eu comecei até a prestar atenção no meu comportamento também. Porque eu falei, poxa, será que o meu comportamento também me leva a ter sororidade com outra mulher? E, mais uma vez, eu não estou dizendo que a sororidade é você só contratar mulheres, é você levantar uma bandeira, é você só promover mulheres. O que eu estou dizendo é o seguinte: quando você estiver ao lado de uma mulher ou na frente em qualquer circunstância, lembre-se de que ela é uma mulher como você. Ela pode ter ideias diferentes, mas você, enquanto mulher, deveria ter a sororidade de dar um feedback, claro, de apoiar no momento de dor, mas não julgar e não boicotar outra mulher simplesmente por vaidade, simplesmente por medo da competitividade. Esse é o ponto do livro, né? Quando eu trago algumas histórias aqui, é dizer o seguinte: a sororidade vai além, vai na sua comunicação, vai na sua atitude, vai no teu olhar e vai no teu conhecimento. Porque nós temos uma desinformação muito grande com relação a esse tema, né? Então, é buscar essa informação mesmo. Eu, durante 25 anos na minha carreira, eu contratei mulheres. Eu formei equipe de mulheres. E eu promovi mulheres. E eu achava que isso era sororidade. Até me deparar com uma situação dessa e entender que isso não é sororidade. Porque você pode demitir outras mulheres, mas você tem que demitir de forma respeitosa. Você tem que ser clara, mas não colocar a competitividade desenfreada em primeiro lugar. Que coisa, Dani. E dentro desse cenário, como é que os homens, né? Vamos deixar aqui uma mensagem para os homens. Como é que os homens podem ajudar nessa desenvolver a sororidade dentro das corporações, principalmente os homens líderes, né? Para não gerar esse ambiente que você acabou de relatar agora. Os homens precisam ser aliados, né? Aliados nesse tema e aliados das mulheres, e não incentivar essa competitividade. Por quê? Porque tem, né, em alguns ambientes, isso é incentivado. E quando que ele é incentivado? Eu vou te dar um exemplo. Numa mesa de reunião, numa sala de reunião, de um comitê, aonde você tem seus pares, que são homens e que são mulheres. Se o líder for um homem e der voz para os outros homens e não der voz para essas mulheres, a mensagem que ele está dando é: o homem tem muito mais voz do que a própria mulher. A mulher, olhando aquilo, querendo pertencer
e buscando ascensão profissional, o que, que ela faz? Ela se associa aos homens e não às mulheres, porque ela entende que o homem ele é um caminho de associação positiva para o sucesso e até ao CEO da companhia. E a mulher, ela não é o melhor caminho de associação para que ela possa ter sucesso. Então, o meu recado é que o homem se torne aliado da sororidade das mulheres, dando voz, dando o mesmo espaço e valorizando essa colaboração entre as mulheres e não incentivando essa competitividade desenfreada. Bacana, bacana. A gente estava falando ali, né, do trabalho, da consciência, dos RHs, de corporações. Eu queria que você contasse um pouquinho de estratégias que você traz no livro para implantar essa cultura de sororidade dentro das empresas, dentro das corporações. Falando de estratégias, e aí, assim, aqui eu vou entrar num tema que é muito relevante para mim, mas que também tem muitas pesquisas científicas provando isso. A estratégia relacionada ao autocuidado. Autocuidado do colaborador, do funcionário e da pessoa. Por quê? Porque se você está num ambiente muito competitivo, num ambiente muito hostil, de muita pressão, as pessoas naturalmente elas esquecem o autocuidado e elas acabam adoecendo sem perceber. Então, hoje, pesquisas científicas provam que o autocuidado está relacionado à produtividade e a um ambiente saudável. Então, você ter qualidade de sono impacta no seu cognitivo. Você ter uma alimentação adequada, você não ser multitarefa, você se sentir acolhido, tudo isso ajuda na sua produtividade e faz com que a empresa tenha melhores resultados. Mas a gente acaba se perdendo nisso. Então, no livro, o que eu trago? Eu trago estratégias para as pessoas e não para os RHs. Que interessante. Por quê? Porque para que a pessoa tenha um autocuidado. E eu vivi isso na pele. Teve um momento da minha carreira que eu deixei o autocuidado de lado. Eu troquei a minha energia pelo meu tempo. Eu achei que eu precisava ter mais tempo para ser mais produtiva. O que isso significa? Em vez de eu cuidar da minha alimentação, em vez de eu cuidar do meu sono, em vez de eu cuidar da minha saúde mental, física e emocional, eu abri mão de tudo isso, comecei a dormir cada vez menos e trabalhar cada vez mais. Ali eu me perdi, eu me tornei improdutiva, eu me tornei refém das minhas próprias decisões. Então, eu coloquei mais tempo na minha agenda para o trabalho, menos tempo para o autocuidado, e eu adoeci e fiquei improdutiva. Então, as minhas estratégias, elas estão relacionadas a pessoas, do autocuidado. Ali eu falo um pouco desse movimento. Como é que você se cuida? Como é que você cuida da sua saúde física, da sua saúde mental e da sua saúde emocional, para que o seu cognitivo trabalhe a seu favor, para que você tenha uma vida saudável e para que as empresas continuem te querendo. Porque nenhuma empresa quer funcionário que adoece, funcionário improdutivo. Só que a gente se esquece disso. Então, primeiro, é autocuidado. Olha as estratégias do livro para que você seja mais produtivo com você e para que você gere esse retorno para a empresa. Agora, quando eu olho a visão da área de recursos humanos, e não é só de recursos humanos, é principalmente das lideranças, da empresa como um todo, é a gente olhar para essa pessoa e também ter estratégias para cuidar daquele colaborador que está com burnout, que está vivendo síndrome do impostor, que está com medo de perder um emprego e perde a sua capacidade
de produtividade. Porque demitir, ele é mais fácil, mas ele custa muito caro para a empresa. Então, a área de recursos humanos, que é uma área que cuida dessas pessoas, como é que traz, né, uma equipe capacitada com esse olhar humanizado em resgatar essas pessoas, que são importantes para a organização. Mas no meu livro eu falo muito de estratégia para essas pessoas, do autocuidado, porque aí eles vão poder escolher em qual empresa eles vão trabalhar, em qual é o negócio que eles vão abrir, qual é a vida que eles querem viver. É um chacoalhão para que as pessoas tomem as rédeas da sua vida e da sua carreira, né? Exato. O livro. E é essa a principal mensagem do livro, Dani? Qual você diria que é a principal mensagem que você quer deixar para as pessoas nesse livro? Esse livro, ele traz um olhar de apoio mesmo entre as mulheres. É criar um ambiente colaborativo, um ambiente empático e que traga resultados. Porque nós, mulheres, que queremos fazer carreiras, a gente se associa muito ao masculino, ao nosso masculino, e automaticamente a gente olha esse masculino. E a gente se perde muito no caminho e esquece de ajudar outras mulheres. Então, a principal mensagem é: olhe para outra mulher e faça parte da jornada dela. Faça parte, para que ela não adoeça. Se hoje nós temos a maior representatividade enquanto população, por que eu não vou olhar para a minha semelhante? Por que eu não vou ajudá-la? Quando a gente constrói essa cultura de sororidade, eu não estou ajudando só outra mulher, eu estou ajudando as organizações, eu estou ajudando as empresas, eu estou ajudando as minhas semelhantes, inclusive os homens. Sim. Porque quando nós estamos fortalecidas, os homens também ficam fortalecidos. E isso é muito cultural. E eu estou te falando, e muitas vezes não é intencional. Não é. Então, trazer consciência para esse tema e intencionalidade nas nossas ações e, principalmente, nas nossas comunicações, é a proposta desse livro. Porque quando uma mulher olha para outra e diz: eu não aceito ser liderado por uma mulher. Quando um homem olha para uma mulher e diz: eu não aceito ser liderado por uma mulher, nem a gerente do banco é mulher. Eu quero que essa pessoa leia o livro, o meu livro, e diga o seguinte: o que eu sentiria se eu estivesse nessa situação? Então, o primeiro ponto é ter clareza. O segundo ponto é você ter consciência. E depois é intencionalidade nas suas atitudes e, principalmente, na sua comunicação. Porque uma comunicação, ela constrói, mas ela também destrói. E, na maioria das vezes, ela mais destrói do que constrói. Então, o livro Mulheres que Lideram Jogam Juntas é para que, quando a mulher for ler, ela pense o seguinte: eu tenho responsabilidade na minha comunicação enquanto mulher semelhante. O que eu posso contribuir? O que eu posso fazer pela outra mulher? Para que a gente tenha um crescimento, para que a gente cresça na carreira. E os homens que também estão convidados a ler o meu livro, para que eles pensam: qual é a atitude que eu estou tendo? Qual é o meu comportamento enquanto líder dentro dessa organização? Eu estou incentivando essa competitividade desenfreada entre as mulheres. Quando eu tiro voz de uma mulher e dou muito mais voz para os homens, estou mandando um recado de que se associar a um homem é muito mais lucrativo do que se associar a uma mulher. E quando ele for falar com outra mulher, para que a comunicação dele seja intencional. E, sendo intencional, para que ela construa pontes e para que ela não destrua carreiras. Que bacana, que bacana. Dani, você trouxe ali, né, suas experiências dessa trajetória
que você tem riquíssima aí dentro do mundo corporativo, mas hoje você está ouvindo muitas mulheres e ajudando nessa transformação de muitas mulheres empreendedoras. O que você mais escuta dessas mulheres em relação à dificuldade que elas têm nessa liderança, no empreendedorismo? O que você tem mais ouvido ali, né? Hoje você está um pouco do outro lado, mais ajudando. O que você mais ouve? Quais são os principais desafios dessas mulheres? Os principais desafios, primeiro, é você conciliar uma vida profissional e uma vida pessoal. Então, a mulher que ela é mãe, ela acha que ela não vai ser uma profissional destacada, bem-sucedida, porque não dá para conciliar as duas coisas. Não dá. Porque as organizações, a gente escuta muito dizendo, mas tem filho, tem limitação, não pode viajar, não pode isso, não pode aquilo. E a gente acredita nisso. A gente acredita. Dá para conciliar? Dá. É fácil? Não é fácil, mas dá. Dá para conciliar. O segundo ponto é essa questão da associação ao masculino. Como nós temos poucos exemplos de mulheres bem-sucedidas que chegaram no topo e construindo uma vida pessoal de sucesso, a gente não tem muita referência. Então, elas acabam se associando muito ao masculino, perdendo essa sororidade e, muitas vezes, se submetendo mesmo às regras masculinas do que a própria feminilidade, mudando até o jeito de ser, o comportamento, sendo mais agressiva, mudando o vestuário para parecer ser como um homem, porque dá a sensação de poder. Eu não sou frágil. Eu sou mulher, mas eu não sou frágil. Olha como eu sou diferente. Olha como eu falo grosso. Olha como eu me visto diferente. Tem muito disso. E o outro ponto é essa questão da falta mesmo de autoconfiança, da clareza, porque não tem esse autocuidado. Entendendo que trabalhando muito, não construindo vida pessoal, vai te levar para esse sucesso. Eu acreditei nisso durante muitos anos da minha vida. Então, são as mesmas dores. Hoje também eu pego muito a questão da síndrome do impostor. Ele é um nome recente, mas os sintomas são antigos. Inclusive, tem pesquisas que mostram que 70% da população mundial vai experimentar, em algum momento, esse sentimento. E, quando isso acontecer, a gente precisa buscar ajuda. E eu pego muitos casos relatando esses sintomas, mas a pessoa não sabe que é esse o nome, como no burnout. Quando a gente tem um burnout, a gente não conta para a empresa que nós estamos em burnout, porque isso demonstra fraqueza. Isso demonstra que você tem pele fina. De repente, você não tem pele fina. De repente, você está com a pele fina naquele momento. E, para quem não sabe, tá? Pele fina é o oposto de casca grossa. A gente adora que alguém fala assim para a gente, você é casca grossa, ou não, você é pele fina. Você não é, você está. E se você está com a pele fina naquele momento, você precisa buscar ajuda. Dani, e como perceber isso? Porque tem muita gente que está nessa situação e não percebe, ou demora muito para perceber. Não percebe. Percebe em alguns momentos. Ou quando você é demitido, que aí você vai parar para pensar, para refletir. Ou quando você é diagnosticado e tem que começar a fazer uso, né, de outros medicamentos, ou até de outras atividades mesmo, para poder se recuperar. E, nesse caso, eu sempre falo que você precisa ficar atenta ao seu corpo, aos sinais do seu corpo. Porque ele dá sinais, mas a gente passa despercebido, porque nós estamos ocupadas demais trabalhando. Então, eu tenho uma enxaqueca, mas eu não olho para a minha enxaqueca, eu estou ocupada demais trabalhando. Eu tenho refluxo, mas eu não olho para o meu refluxo, eu estou ocupada demais. Então, o primeiro passo é fique atenta aos sinais do seu corpo. Ele é fofoqueiro e ele conta para a gente quando alguma coisa não está legal.
Feito isso, procure ajuda. Fale com outras pessoas. Fale o que você está sentindo. Fale o que está acontecendo. Esteja aberta para ouvir também. Porque o objetivo disso é você se autoconhecer, perceber os seus sintomas e tratá-los, se recuperar no processo e voltar para a ativa. Porque se você não para, não descansa e não se cuida, você desiste. E a desistência, ela significa, às vezes, você chegar no fundo do poço. E chegar no fundo do poço por adoecer com dinheiro ou sem dinheiro é a mesma coisa. É fundo do poço. Eu ia te perguntar justamente isso. O que é saúde mental? Qual a relação da saúde mental com a sororidade? Total. Que tem a ver com autocuidado. A saúde mental, ela está atrelada à sua produtividade. E também à sororidade, que tem a ver com as mulheres. E também tem a ver essa relação com o masculino que hoje nós temos. Então, se você não cuida da tua saúde física, da sua saúde mental, da sua saúde emocional, como é que você vai ser produtiva? Como é que você vai cuidar dos outros? Principalmente sendo mulher. A mulher nasce para cuidar do outro. Mas cuidar do outro não significa você adoecer. Com certeza. Adoecer. Então, tem que cuidar desses 3 grandes pilares para que você seja produtiva. E por que a sororidade, né? A gente olhar para outra mulher e ajudá-la nesse processo. Porque a mulher, ela é intuitiva. O homem nem tanto. Então, se eu estou numa empresa, se eu sou líder, se eu estou no trabalho e eu percebo que a minha par, que uma pessoa da minha equipe, ou que um colega de trabalho está passando por um processo difícil, eu sinto aquilo, eu estendo a mão. Mas eu não ajudo a terminar de empurrar. Isso é sororidade. É você estender a mão. E a mulher, como uma ótima intuitiva, que nasceu para cuidar, que é cuidadora, que tem uma percepção aguçada, precisa usar isso a favor de outra mulher e também de outras pessoas. Isso é sororidade. Estender a mão. Assim. E é perceber. Dani, você deixou claro, né, que esse livro ele foi feito para pessoas, né? Mas o que a gente espera é que pessoas em cargos de liderança leiam o seu livro e passem a aplicar esses ensinamentos dentro das empresas. E aí eu te pergunto, em quais setores ali, como é que isso pode ser trabalhado dentro das empresas? Essas dicas, essas orientações que você traz, podem ser aplicadas em qualquer empresa, em qualquer ambiente de trabalho? Qualquer ambiente, até dentro da sua casa. Porque se você é uma mulher, ou você lidera a sua relação, ou você lidera alguma situação do seu filho, a administração da sua casa e lidera a própria vida. O autocuidado é você escolher se autoliderar. Isso é liderança. Liderança é atitude. Liderança não é um crachá. Liderança não é um cargo. Liderança é atitude. Qual é a tua atitude frente àquele desafio e frente àquele problema? E quando a gente olha essa questão, né, de como as empresas podem usar isso ao favor, é trazendo essa pauta, é incentivando essa pauta e, mais do que isso, sendo exemplo. Não adianta eu ser uma líder e eu contar que eu estou contratando mulheres em cargos de liderança, mas na hora de uma reunião, uma tomada de decisão, uma mulher dá uma ideia, essa ideia é reprovada. O par dela, que é um homem, fala dessa mesma ideia de um jeito diferente e essa ideia é aprovada, isso não é incentivar e pensar nessa questão de igualdade, diversidade. E quando a gente olha essa conexão, a gente está levando muito mais inovação, muito mais diversidade e muito mais inclusão para as empresas. Mas na prática, não no discurso, não no papel.
Por isso que eu repito, liderança é atitude. Liderança não é crachá, não é um cargo, não é um diploma. É atitude. Com certeza, com certeza. E essa é a mensagem forte que fica, né, Dani? Dani, você tem algum conselho para as mulheres que aspiram à liderança e desejam ali promover essa sororidade quando conseguirem o cargo? Você tem alguma mensagem, algum conselho para essas mulheres que estão aspirando a essa liderança? Tenho. Se cuidem. Primeiro lugar é o autocuidado. Olha só, se você cuidar da tua saúde física, da sua saúde emocional e da sua saúde mental, você já está no próximo nível. Você vai tomar melhores decisões, porque você vai estar bem com você. Você vai tomar as melhores decisões e você vai conseguir, de fato, entregar o seu melhor para qualquer empresa, para qualquer negócio e até para os relacionamentos pessoais. E você também vai conseguir gerar mais clareza, porque a clareza a gente não tem, a gente não produz ela, né? Clareza você tem através da reflexão, através de processos de autodesenvolvimento, através da sua dor, através da alegria. Você vai gerando, você vai entendendo, você vai tendo clareza e fala, putz, isso aqui serve, esse caminho não serve. Não adianta você ter um diploma de Harvard se você está um caco, se você não se cuida, se o teu cognitivo está um lixo, se você não dorme, não se alimenta bem, não consegue tomar as melhores decisões. Não adianta. Então, em primeiro lugar, autocuidado. Autocuidado está intrinsecamente relacionado à produtividade e às melhores decisões. E, consequência, sucesso. E o que é sucesso para cada um, porque o que é sucesso para mim é diferente do que é sucesso para você. E um segundo conselho, ou uma dica, que isso funcionou muito para mim. Estar com as pessoas certas encurta caminhos. Preste atenção. Quem você escolhe na sua jornada? Qual é o tipo de associação que você quer fazer? Se você escolher as pessoas certas, ela vai te levar para o próximo nível. Incrível isso. E é uma verdade absoluta. Dani, para finalizar, outra questão que você traz no seu livro, que eu acho que vai ajudar muitas mulheres, é que quando você teve seu filho, você estava justamente ali num momento profissional muito forte, né? De ascensão profissional. Eu vou voltar, porque eu esqueci de fazer essa pergunta anteriormente, mas eu quero que você conte um pouquinho dessa fase que você viveu, como é que você conciliou, como é que você conseguiu lidar com tudo isso. Bacana. Paty, também tem no meu livro. Isso é como não fazer. Mas a gente aprende, principalmente a gente aprende com isso, os erros, né? E quando você decide escrever um livro, é justamente para mostrar erros e acertos, Sim. né? Porque, olha só, a pessoa que escreveu um livro e que diz que nunca errou na vida e que sempre foi alta performance, não compra esse livro. Porque ela não aprendeu nada. Porque nós aprendemos nos erros, com os erros. E ali, olha só, foi um momento muito marcante. Muito marcante. Por quê? Uma mulher que muito associada ao masculino, e muito associada à ascensão profissional, eu me tornei uma workaholic. E não cuidei das 3 esferas da minha vida. E não tive o meu autocuidado. Eu só tinha uma meta, que era crescer profissionalmente. Porque isso significava um monte de coisa para mim, que hoje em dia a gente percebe que tem fases da vida, são fases. E este momento, eu como uma mulher do interior, morando em Ribeirão Preto, com um filho pequeno e no processo de divórcio. 30 dias eu estava divorciada e com um filho pequeno. E eu trabalhava numa empresa há muitos anos, uma empresa que eu gostava muito, amava trabalhar lá, porque ninguém fica 14 anos numa empresa se não gosta muito. Na ocasião, a empresa virou para mim e falou o seguinte: Daniela,
sabemos da sua pretensão e sabemos que você quer carreira e você quer crescimento profissional. Só tem um jeito de você conseguir isso, se mudando para São Paulo. Eu tenho uma oportunidade. E se você falar sim agora, essa oportunidade é tua. Você vem para São Paulo. Nós vamos te promover e você vai fazer carreira de verdade. Você com filho pequeno e divorciada há 30 dias. E naquele momento, eu sem clareza nenhuma, sem autocuidado nenhum, e sem analisar o que estava em torno, fazer uma análise, né? Quais são os impactos disso para a minha vida e quais são os impactos disso para a vida das pessoas que estão ao meu lado. Eu falei sim. Eu falei sim para a carreira, eu falei sim para um CNPJ, eu falei sim para aquele desejo que eu tinha e para aquele sonho. E isso me custou um preço muito alto. E eu resumo essa passagem com uma única palavra, que hoje é o que eu acredito e é o que eu trabalho com as minhas clientes. A falta de clareza. Um processo para uma tomada de decisão, ela não pode ser pautada num único sonho, num único desejo. Você precisa ter clareza e olhar em torno. E eu não olhei. Eu poderia ter feito um movimento diferente? Obviamente. Mas muito mais pensado, com muito mais cuidado, com muito mais preparo e com muito mais saúde emocional. Porque se eu perdesse o crachá naquele momento, eu perderia todo o resto. E foi isso que aconteceu. Aí vai ser um papo para outro podcast, né? Caiu o meu crachá, e agora? Entendi. Quando cai teu crachá, o que acontece? O que sobra de você? No meu caso, durante muitos anos não sobraria nada. Hoje sobra tudo. Até por isso que eu quis não ter mais esse vínculo com um crachá só. Então, é você passar por esse processo e ter uma consciência. E quando você escuta a história de alguém, lê um livro ou toma uma decisão dessa, não é o que a Daniela aprendeu, mas o que eu posso aprender com a história da Daniela. Porque, assim, a gente aprender com os nossos erros custa muito mais caro, é mais sofrido. Mas eu aprender com os erros dos outros é muito melhor. Então, a desinformação te coloca num lugar muito perigoso. Naquele lugar em que você toma decisões de forma inconsciente e sem ter clareza do que realmente é importante para a tua vida. Dani, então, assim, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas você já adiantou que não vai dar spoiler, que quem quiser saber vai ter que ler o livro. Do desdobramento aí, né, de você ter aceitado esse desafio, essa promoção, enfim. Vão ter que ler o livro, gente. Não tem jeito, Dani não vai falar. Outra coisa que eu queria te perguntar é que você relata ali que você sofreu ali uma série de restrição pelo sotaque, por ser mulher do interior, e pelo sotaque. Né? Nós somos ali da mesma região, né, do interior, e temos um sotaque ali forte. Então, você relata isso. E outra coisa... como você conseguiu contornar essa situação, né? Estando à frente aí, nesse cargo que você aceitou de liderança, como você conseguiu contornar tudo isso? É verdade. E é uma coisa que me incomodava muito. Por quê? Mais um tema da comunicação, né? Da gente tomar cuidado. Quando eu vim para São Paulo e assumi, né? Eu já tinha uma cadeira de liderança, mas eu queria me tornar uma executiva. Eu queria ser uma executiva. Queria muito. Era um sonho. E aí eu cheguei aqui, era muito engraçado, porque, olha, pé de barro. E eu ficava super incomodada, porque eu não me sentia uma pé de barro. Eu era uma mulher, 20 e tantos anos de carreira, e aquilo me incomodava. O R, né? Tinha sotaques do R. E eu falava assim, poxa, aí teve uma vez
uma pessoa que trabalhava comigo falou assim, olha, Daniela, esse teu R do interior de Porta, nem sei se eu ainda tenho, não pega bem. Você viaja o Brasil todo, você faz treinamentos, você fala com pessoas. Tenta ter um sotaque universal, sem esse R muito carregado do interior. Né? E aí teve até uma amiga minha, que eu lembro que nós fomos jantar para comemorar a minha promoção. Ela virou para mim e falou assim, uma amiga, né, do corporativo, ela falou assim para mim, nossa, nem parece mais aquela mulher do interior que chegou com aquela jaquetinha de quem mora no interior usa, que era uma jaqueta linda de couro, que eu adorava ela. E você é aquela mulher do interior, né? Então, mas aí é que entra o ponto. É você ter clareza de quem você é e se orgulhar disso. Sim. Mas eu não estava me cuidando. Eu não tinha clareza. E o trabalho, para mim, era o pilar mais importante da minha vida. O que eu fiz com aqueles feedbacks, com aquelas brincadeiras? Eu trouxe para mim e falei, cara, vou provar que eu sou parecida com as pessoas daqui. E o que eu fiz? Se tornou. Me tornei igual. Eu fiz um trabalho com uma fono para perder o sotaque do R do interior. Eu comecei a ficar mais atenta e me vestir parecida com com as mulheres daqui, porque eu queria ficar parecida. E comecei a batalhar, e foi uma luta incessante, porque não tem fim. Uma hora é a jaqueta, outra hora é o sotaque, a outra hora é porque você não concorda. Não tem fim. Não teve fim. Não teve fim. Por que hoje eu tenho um projeto Grandes Mulheres do Interior? É para contar um pouco e ajudar essas mulheres a não perderem a sua essência. Sua identidade. A sua identidade. E hoje eu aprendi a honrar a minha história. Eu sou uma mulher do interior, que sonhou em ser executiva, que fez carreira em São Paulo. Mas eu sou uma mulher do interior. Eu tenho sotaque. Talvez eu seja pé de barro. E talvez eu adore andar com uma jaquetinha que só usa quem está no interior. Ai, que lindo. Muito bom. Mas eu aprendi isso muito tempo depois. Depois de tomar uma paulada na vida. E hoje eu falo assim, caraca! Então, assim, o que os outros pensam ao meu respeito não define quem eu sou. Você acha que hoje as empresas estão entendendo isso melhor? Que essa diversidade, que pessoas diferentes, com culturas diferentes, com jeitos diferentes, elas agregam? Você acha que hoje isso está mais claro para o corporativo ou não? Você acha que a gente ainda tem que trabalhar muito? Paty, avançamos bastante. Avançamos. E eu vejo grandes empresas batalhando muito, né, para que isso aconteça de fato, na verdade. E não são as empresas, são as pessoas que estão naquele lugar ali tentando fazer diferente. Mas nós temos um caminho ainda muito longo, porque as pessoas têm medo de expor as suas opiniões, de expor. Então, não adianta você falar de diversidade, eu respeito a diversidade, vou contratar mulheres, colocar mulheres na posição, vou contratar outras pessoas, e numa reunião que você tem que colocar a sua opinião e que você vai defender alguma coisa, alguém te chama no canto e fala, ó, deixa eu te falar, não faz assim. Escuta, não coloca o que você pensa, isso pode te prejudicar. E podem te tirar do jogo. Então, na prática, avançamos muito. Tem muitas empresas batalhando por isso. Empresas que eu admiro de verdade. Mas, na prática mesmo, viver isso de verdade, nós temos um caminho muito grande a ser percorrido. É igual o meu exemplo. Eu quase perdi a minha essência, porque eu queria ser parecida
num ambiente que eu estava inserida para ser promovida, para pertencer, para ser amada, para ser um montão de coisas. E romantizei esse processo. E me perdi nesse processo. Hoje, eu tenho muita clareza de quem é a Daniela, qual é o valor dela, e quero levar essa clareza para outras mulheres. Porque depois de muita dor, de muitos erros e aprendizados, sabe o que você aprende? Que quando você tem um valor e você coloca aquele valor para o mundo e luta por ele, você vai construir um muro. Não tem jeito. Mas você vai construir um muro. E aí esse muro, de um lado, tem nós, que significa as pessoas que acreditam nos meus valores, que se identificam comigo, que se conectam com a minha verdade. E são essas pessoas que eu vou poder ajudar. E tem eles que não acreditam, que falam, que discordam, e que está tudo bem. E essas pessoas não vão se conectar mesmo. E aí não dá para falar com todo mundo, se conectar com todo mundo. Só que a tua vida fica mais leve. E eu posso garantir que você fica muito mais saudável quando você honra a tua história, honra quem você é e coloca para o mundo qual é a tua mensagem. Eu decidi escrever um livro que eu sei que vai gerar muita repercussão dentro do ambiente que eu estava inserida, obviamente, mas a minha decisão foi: eu não posso ter vivido tudo o que eu vivi durante 25 anos. Eu não posso ter me transformado da forma como eu me transformei e guardar só para mim. Eu preciso colocar isso, porque eu posso ajudar muitas mulheres e também muitos homens a terem uma comunicação mais intencional. Então, o objetivo desse livro é mostrar que a informação e a intencionalidade, ela pode colocar tanto as organizações como as pessoas num outro patamar, em outros patamares. Incrível, incrível. Então, fica o recado aqui da Daniela, que vai ter muito, mas muito conteúdo interessante nessa história incrível da trajetória da Dani, o que ela está trazendo no livro, que, aliás, vai ser lançado agora em novembro, né, Dani? Vai. Então, eu convido todos vocês a continuarem acompanhando o podcast Mulheres que Lideram, a comprar o livro, e eu vou deixar a Dani aqui passar a mensagem final desse episódio, desse primeiro episódio, e deixar essa mensagem para vocês. Paty, muito obrigada. A mensagem é uma só. Mulheres que lideram, jogam juntas. E jogar junto significa estar do seu lado, estender a mão. Não tem a ver com apoiar de forma incondicional qualquer decisão sua. A gente não apoia. Tem a ver com jogar junto. E jogar junto é estender a mão. Então, não percam. Dia 10 de novembro, o livro vai estar em todas as livrarias do Brasil. Mas vai ter o podcast aqui, porque vocês vão ouvir não só a história da Daniela, mas a história de outras mulheres incríveis. Porque eu sei que você, mulher, também tem as suas histórias. Mas você não conta. Você não leva a tua mensagem para o mundo. Por qualquer motivo, como eu demorei 25 anos para trazer minha mensagem para o mundo. Mas não perca. Aqui você vai ter a oportunidade de conhecer mulheres incríveis, histórias incríveis.